O... Ah, eu gosto de fazer pra Matt pegar o take das minhas caretas. Ah, é? Arrumar meu cabelinho aqui, ó. Você então quer dizer que você tá agora já no Já, esquema de ficar inventando alguma coisa pra já. introdução do podcast. Não, até que não, é porque acaba sendo um processo natural, né? De arrumar o cabelo e alongar os músculos da face. Caraca, Entendeu? cara tá, meu irmão, sinistro. Bora! Bora. On fire, papai, on fire! Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo, eu tô com... Pedro Quintanilha. É isso aí. E nesse podcast a gente vai estar falando de um livro que foi, na minha visão, uma mudança de patamar, pelo menos para mim, né? E o que eu aprendi nesse livro também fez com que eu avançasse bastante, que é o livro Geração de Valor, né? Ele tem mais de um livro. Trilogia. A gente vai falar da trilogia clássica. Clássica. Clássica né? trilogia do Geração de Valor. E ele tem outros também, mais, Tem, né? tem o ponto Mas de a gente inflexão e o da perguntinha também. o mais novo agora. Mas basicamente a gente vai falar, né, 2 livros do Geração de Valor e o impacto que ele teve, né, especificamente nas nossas vidas. E para começar... Sem contar que é o livro... depois a gente pode ir para essa linha, né? A forma Flávio Augusto de fazer livro. Escrever livro. De Genialidade. Então, se você, né, tem o desejo aí de ser um escritor e, de certa forma, ter um pouco de dificuldade em, né, botar ali as palavras, botar as suas ideias no texto, talvez pode ser uma ideia interessante para você. Mas para a gente começar, Pedro, né, antes da gente falar do livro especificamente, eu queria saber um pouco da tua conexão com o Flávio, né? Muitas pessoas conhecem como Geração de Valor, mas é o Flávio Augusto que leva essa bandeira. Então eu queria que você contasse um pouco, né, da tua relação com ele, de como você conheceu, que você desse aí nesse início aqui, esse breve resumo aí desse contato. Cara, eu conheci o Flávio... eu conheci o Flávio pessoalmente em 2008, lá em Curitiba. Tive a oportunidade de conhecer. Eu conheci primeiro, antes de conhecer o Flávio, eu comecei a conhecer as histórias do Flávio. Antes do Geração de Valor. Legal. Né? Eu tenho um amigo que trabalha com o Flávio durante muito tempo, né? Trabalha até hoje, mais de 20 anos com ele. E esse cara começou a me apresentar as histórias, né, do Flávio. E foi muito interessante, né, porque foi o primeiro contato que eu tive com alguém que tinha um propósito na vida e associava esse propósito junto do empreendedorismo, entendeu? Legal. Então, assim, hoje em dia a gente ouve, né, falar bastante sobre esse aspecto do empreender com propósito. A própria palavra empreendedorismo, ela se tornou muito difundida e disseminada, né? E uma das pessoas que difundiu e disseminou próprios aspectos, né, sobre o empreendedorismo dentro da realidade do Brasil foi o próprio Flávio. Né? Depois, quando ele decidiu começar a trazer aquilo que ele utilizou como base de mentalidade para construir o negócio dele e trouxe isso para o mundo a partir da internet, né? Com um projeto chamado Geração de Valor, que começou no YouTube com um vídeo, né? Uma série de vídeos no YouTube, lá em 2011. Né? Então, e foi ali que eu comecei a ter uma proximidade maior com a mensagem do Flávio, os pensamentos dele. Inclusive, o primeiro vídeo, né, do GV, eu já contei isso em algum podcast aqui, foi o que influenciou o nome Mentalidade Empreendedora, que ele falava no vídeo sobre a mentalidade empreendedora. E aí eu fui lá e registrei o domínio, né? mentalidadeempreendedora.com, depois .com.br. Então isso foi né? A nossa empresa acabou surgindo só em 2013, né? Como um blog e tudo mais, né? Aquela história que muitos conhecem, quem ainda não conhece, tem podcast que você pode conhecer essa história de forma mais profunda, né? Não vou me ater aqui a contar ela, mas o fato é que essa mentalidade, né? E essa forma de pensar negócios
me influenciou diretamente, né? Legal. Esse período, vamos botar em datas aqui. Quando você começou a ouvir essas histórias, né? Através dessa pessoa em comum. Que ano era isso? Você se lembra? Em 2008 que eu falei, isso. Já 2008. era 2008. Isso em 2008. Aí foi passando, né? Eu em 2008 eu era muito novo, ainda tinha aquela coisa assim que eu buscava, né? De, tava na faculdade, naquela coisa indecisa, né? Eu O que entrei eu na vou faculdade em fazer, 2008 não sei também. o quê, então. Foi nessa época aí, eu tava já tava lá na faculdade na metade, né? E com essa coisa de, o que eu vou fazer, não sei o quê, começando a gostar de consultoria e tal. E aí fui descobrindo que existia esse negócio, né? Poder criar um negócio, né? Ainda não tinha nenhuma clareza em relação ao digital, né? Em 2008 você já ganhava dinheiro na internet. Já foi quando eu comecei, na verdade. Então, e eu tava começando a descobrir esse mundo. Eu só fui descobrir o mundo digital em 2010, né? Mas essa mentalidade de, cara, é possível ter um negócio, construir, fazer vendas e tudo mais, começou a ser a partir dessa influência, né? Legal. Desse início dessa influência. Aí depois veio 2009, 2010, acabou espaçando um pouco, trabalhei na prefeitura, né? Todo aquele lance. E aí quando foi chegando nessa época de 2010 para 2011 ali, o que eu descobri digital, e aí veio junto essa perspectiva, né? Quando eu comecei a vender anúncios para o Guia Local, aí aquilo foi um ponto de despertar para lembrar desse ponto, dessas coisas, né? Legal. Cara, a mentalidade de você empreender, de você construir seu próprio negócio, de você... Cara, você pode fazer um dinheiro com o teu esforço, sabe? E aí, quando juntou com essa coisa de vendas, né? Isso me fortaleceu, assim, me deu essa possibilidade. Por quê? Eu lembro eu não lembro agora o ano especificamente, mas num desses períodos eu fiz um treinamento de vendas. Eu fui trainee da WhatsApp. Entendeu? Isso eu trabalhei. O quê? 2010, 2011? Não lembro, cara. Não lembro. Mas foi por esse período, entendeu? Entendi. Não lembro um ano exato. Foi muito rápido. 2013 não, porque você estava na consultoria, né? Eu tive contato com essa mentalidade e aí fui trainee, aprendi o processo de vendas, tudo mais, fiz entrevista, fiz 7 matrículas. Legal. E aí até o diretor, que era o meu diretor lá, né? Ele falava que ele nunca viu um trainee entregar a pasta com 7 matrículas, entendeu? Entendi. Entregar a pasta é tipo assim, desistir, Sim. né? E porque era bem, tipo assim, uma meta muito boa, era tipo 10 na semana, era o que um cara top fazia. Eu na minha primeira semana fiz 7, né? Então aquilo ali foi um impacto, assim. Só que eu não tive inteligência emocional, né? Não tive, tipo assim, não consegui lidar com aquela pressão. O que mais me confrontava, né, de forma prática, era o seguinte: era eu dar minha palavra e ir dormir sem cumprir, entendeu? Entendi. Isso era muito devastador para mim. Eu não conseguia... Porque eu dava uma das táticas, né? Que inclusive a gente usa com a nossa galera de vendas, né? Era de você dizer quantas vendas você ia fazer naquele dia. Você declarar isso e se comprometer em fazer, entendeu? Legal. Então era uma das coisas usadas, né? Não sei se hoje em dia como que eles fazem, mas isso era muito forte, sabe? E aí eu falava, vou fazer 2, sabe? Tipo, cara, hoje eu vou fazer 2 vendas. Aí eu ia pra rua, ia pra fazer a venda. Né? Você ligava para as pessoas, marcava uma entrevista e ia na casa dela entrevistar, né? Não tinha venda online, nada disso. Você ligava, passava tipo uma parte da manhã mais ou menos, né? Fazendo a marcação e aí à tarde você ia fazer as reuniões, entendeu? Legal. Então era mais ou menos isso que separava o dia. E aí ia para visitava a pessoa, fazia entrevista e no final o objetivo era fazer a matrícula na hora e voltar com o cheque, entendeu? Legal. E aí tem toda uma dinâmica, uma construção, uma forma, né, de se trabalhar esse processo. E o que me frustrava muito, essa frustração com o não,
eu não um tinha, desafio, eu não tive mas resiliência para todo mundo que poder. passa por isso inicialmente, ainda mais você naquela época, né? Jovem ainda, né? Uhum, Talvez início de casamento, conseguir lidar com isso, né? Tem é, muito marmanjo aí, velho, que também é, acaba não conseguindo lidar. Mas e vamos foi lá, aí doideira. depois disso, né, 2011 foi impactado pelo vídeo, teve essa Uhum, ideia, e aí a partir de 2013, né, nasceu o que hoje é o Mentalidade. uhum, Né, com uma grande influência do Flávio, né? E acaba sim, sendo uma influência até hoje, até né? hoje, até hoje. Legal. Né? Em 2014 eu tive a experiência, né, de ir para Orlando Sim, e ficar lá uma semana e tudo mais. Foi uma experiência muito legal. Né? Depois trabalhei com o Flávio no GVCast, né? Então a gente teve um caminho assim, a gente se sim. fala até hoje, tem um carinho assim muito grande por ele, né? E assim, vejo, né, que o quanto essa mentalidade dele ajuda a gente Sim, a se desenvolver, né? sim. Ajudou e tem ajudado, né? Continua ajudando. Beleza, vamos pro GV1, Uhum. livro 1, apesar dele ter sido lançado já há alguns anos, né? Mas eu vejo que foi uma grande revolução no empreendedorismo no Brasil, né? Porque Foi eu o livro de lembro. negócios mais vendido, né? É, Um, dois, o três. Os três foram foram. nos anos, né? E para mim também, cara, teve, porque você tinha pouca literatura, né? Tipo, nacional referente a isso, de uma Uhum, forma simples e direta, né? uhum, Você tem aí livros padrões de desenvolvimento pessoal, né? Que são grandes, né? Grandes best-sellers e tudo mais, mas você não encontrava isso no uhum. Brasil e eu acho que o Flávio conseguiu fazer isso de uma forma bem simples e direta. Sim. E aí eu queria saber de você, né, o impacto que esse livro teve na tua vida. O primeiro que é um livro muito fácil de ler, né? Então Uhum. eu acho que ele tem muito impacto assim, porque ele traz muito, é um livro que tem muita ilustração, Sim, né? Então ele consegue tangibilizar muito essa questão da mentalidade. Para mim, o Geração de Valor um, 2 e 3, ele é meio que o compilado é o suprassumo dessa mentalidade, entendeu? São entendi. esses pensamentos da mentalidade do Flávio, do GV, que é a mentalidade que ele imprime nas empresas dele, num livro que ajuda a gente a se inspirar, a se desenvolver. Eu cheguei a fazer um grupo de estudos do livro, Uhum. onde usava textos do livro como ponto de discussão no nosso escritório. Não sei se você Sim, lembra disso. Você lembra lembro, disso? Que a lembro. gente fez umas reuniões com a galera, a gente chamava a galera, aí fazia uma reunião, Pegava um pegava um tópico. tópico, aí lia aquele tópico e discutia. Pô, o que vocês pensam disso? Aí, pá, pá, pá. Cara, esse livro ele ajudou muito a moldar esse aspecto, né, da mentalidade. Conceitos de tipo estabilidade não existe, né? Uhum. Que é um conceito que ele frisa muito Verdade. até hoje no Instagram dele lá. Ele está presente, né, dentro dessa literatura, né? Alguns aspectos também interessantes do tipo, cara, se a boiada está indo para um lado, você deve ir para o Fuja outro, da né? manada, Fugir né? da manada, não ir com todo mundo, né? Que se você for olhar, são princípios também que funcionam para aspectos de mercado financeiro, Sim. né? Pô, tá todo mundo dizendo que lá é a boa. Pô, É, então já passou, né? já. Normalmente é assim, né? Então, assim, então tem muitos conceitos e princípios que são muito interessantes, né? Princípios do tipo, cara, você precisa ser um autorresponsável, você não é, tipo, refém do que o ambiente diz que você é. Então, isso está presente dentro dessa literatura. Né? Então você começa a visualizar o seguinte: caramba, eu sou responsável por mudar a minha realidade, né? Eu sou capaz disso? Sim, você é capaz. Um exemplo também que é até tangibilizado numa charge, que é daqueles degraus, fase 1, Sim. fase 2, fase 3, fase É 4. muito forte Né? isso. Então também é um impacto interessante, porque, cara, a fase 1 ela é sempre mais desafiadora, né? O primeiro degrau, você romper ali a arrebentação, em todos os aspectos, né, da vida. Né? E o interessante, né, que tem
uma coisa até de uma conversa que o Flávio, né, teve uma vez com um grupo de GVs, né, e GV é a galera que segue o Geração de Valor, né, falando sobre que ele sempre está na fase 1 de alguma coisa, né? Ah, legal. Então, muito legal que ele fala que aquela escadinha ali, ela, na verdade, ela nunca acaba para ele, né? Então, na visão dele, ele tá, cara, beleza, então eu subi um patamar, os outros ficam fáceis, beleza, mas eu tô sempre na busca de uma nova fase 1, em outra coisa, em um outro desafio, em um outro, sabe? Então, assim, ele consegue tangibilizar em charges, em pequenas histórias, em metáforas, né, ensinamentos muito profundos que ajudam a gente a limpar muito do que é falado até de crendices populares, né? Do tipo, as coisas vão acontecer se Deus quiser, entende? Sim. Que é uma mentalidade, muitas vezes, que leva a gente para ser passivo, né? Cara, então tá bom. Então, se Deus não quiser, nada vai acontecer. Né? Então, beleza. Então, eu vou ficar aqui parado porque depende de algo maior, entendeu? Para que as coisas aconteçam. Outra que cara, é melhor pingar do que secar, entendeu? Sim. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Então, tem muitas crenças que a gente cara, vai sendo imprimido na nossa cabeça, né? Vai sendo impresso, né? Sendo impresso na nossa cabeça, que vai fazendo com que a gente tome decisões, normalmente piores do que as que a gente podia tomar, né? E esse livro, na minha visão, ele ajuda a ajustar isso, né? Mostra muito sobre a importância de você praticar aquilo que você aprende, né? Não simplesmente ficar ali, tem uma obesidade cerebral, né? Um dos livros ali tem uma charge também que tem uma cabeça assim gordona, né? Um monte de informação. Que o cara às vezes fica com muita informação, com muita coisa, mas não coloca nada em prática. Poxa, de nada adianta. Então, assim, são coisas que muitas vezes a gente pode até julgar óbvias, são obviedades que precisam ser ditas. Sim. E que não é nada óbvio, porque se você não pratica, né, cara? E na minha visão, eu acho que aquilo precisa ser reforçado constantemente, porque os desafios que o empreendedor passa, né, faz com que ele, cara, às vezes esqueça alguma coisa, entendeu? Sim. Tipo assim, o cara às vezes, meu irmão, tá tomando pancada ali, né? Pancada de um lugar, pancada do outro, e aí o cara chega às vezes a repensar, né, cara? Sim. Eu acho que o livro traz uma força, né, de uma pessoa que trilhou esse caminho com esses princípios e que avançou, que faz com que a gente reflita e fale assim, cara, eu preciso continuar nesse caminho porque é o caminho que vai me levar para o crescimento, entendeu? E uma coisa legal é que o quem fala importa, né? Eu acho que isso também é uma coisa que traz peso para esse livro, né? Eu vi um dia uns caras queimando um livro de um camarada. Sim. Que era um livro assim, não vou expor quem é, né? Sim. Mas a pessoa, né, em questão era uma pessoa que se dizia ter muito sucesso, demonstrava, né, uma vida de sucesso através de expor a vida dela, a riqueza, né, a aparente riqueza, né, o carrão, a mansão, né, essas coisas assim que chamam a atenção das pessoas. Escreveu um livro sobre como ter sucesso na vida e depois descobriu-se que essa pessoa, ela na verdade, tinha falido, estava falida, enfim. E nada de errado com alguém falir, né? O cara pode falir e depois recompor, mas o fato ali, aparente, né? Fato era que aquilo ali era meio que o cara montou aquela história, entendeu? Entendi. E aí algumas pessoas começaram a se mobilizar queimando e tudo mais, o livro do cara na internet, tararel. E aí, mas por que eu estou puxando isso, né? Independente de quem é a pessoa ou não, é que o que a pessoa diz tem peso, né? Sim. Quem diz o que diz. Então, assim, o cara fala, como ter sucesso na vida, né? Se isso vem de alguém que não tem sucesso, isso tem um peso. Sim. Se isso vem de alguém que tem sucesso, tem outro peso, né? Então, às vezes, a mesma fala vindo da boca de uma pessoa tem um peso, vindo da boca de outra tem outro peso. E por que isso? Porque
aquela pessoa ela tem autoridade para falar sobre aquilo e legitimidade para falar sobre aquilo. E isso para mim é algo que me dá assim, cara, que eu admiro no Flávio, especificamente. Fala um pouco mais, né? dessa questão sobre a legitimidade. O aspecto da legitimidade foi um conceito que eu, inclusive, eu aprendi com ele mesmo, né? Que é o seguinte, cara, eu vou abrir a minha boca para falar sobre algo que eu tenho vida naquilo. Que eu, tipo, cara, se eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu sei, teoricamente, como é construir um negócio bilionário? Nós sabemos? Sabemos. Sim. A gente já leu livros sobre, né? A gente já fez treinamentos com caras que são bilionários, né? A gente já fez um monte de coisas assim. Porém, nós ainda não temos um negócio bilionário. Sim. Né? Então, ninguém vai ver a gente na internet falando como ter um negócio de R$1 bilhão, entendeu? Um vídeo ensinando isso. Eu vou te ensinar como ter um negócio de R$1 bilhão. A não ser que eu traga alguém que teve esse negócio de 1 bilhão para falar, né? Então, basicamente esse é o lugar que, na minha visão, fecha com esse conceito da legitimidade. Ou seja, eu vou abrir a minha boca para falar sobre algo como quem fez só daquilo que de fato eu fiz, sabe? Porque eu posso falar teoricamente, olha, segundo teorias do Jack Welch, segundo o livro Empresas Nascidas para Vencer, né? Tipo, cara, tem lá, segundo Steve Blank, né? Uma empresa bilionária, ela deve ter isso, isso e isso para funcionar. Legal, legal. Você tem um nível de informação que você vai filtrar ela e ela tá clara onde que tá, entendeu? Que é a mesma coisa do cara, assim, é a diferença entre o cara mostrar a vida dele e ostentar. Tem uma diferença. Sim. Que é mostrar a vida. Cara, eu estou mostrando o meu estilo de vida. Algumas pessoas confundem isso com ostentação, né? O meu estilo de vida é o quê? Carros e mansões? Beleza, se esse é o estilo de vida, ok. Agora, se a pessoa ela vive abaixo daquilo e quer fingir que vive aquilo, sim, na minha visão, isso é o quê? Ostentação. Você está fora do teu padrão de vida e deseja mostrar para outras pessoas a título de sei lá o quê, algum ganho, né? A pessoa está buscando, né, algum errada. Ganho, porém ela está se posicionando num lugar que não constrói, na minha visão. Então, o aspecto da legitimidade ela tem relação com isso. E aí, quando eu vejo, né, o que o Flávio faz, o que ele fala, eu vejo essa coerência, isso me faz o quê? Me inspirar mais. Isso me faz olhar, admirar e falar, poxa, é uma referência. É uma pessoa que eu tenho referência, que eu tenho como uma referência, dentre outras coisas, por ver que existe coerência entre o que se fala, o que se mostra, o que se faz, sacou? Legal. E isso para mim tem peso, né? Por quê? Porque esse aspecto de integridade, de falar e fazer e tudo mais, são valores que para mim são importantes, né? Então, a partir do momento em que esses valores são importantes para mim, quando eu vejo alguém demonstrando isso, isso acaba subindo, me inspirando mais, né? Então esse é o aspecto prático pelo qual eu acredito que tem um peso maior o fato de ser o Flávio falando do que se fosse, sei lá, o Zé. Entendi. Sacou? Legal, cara. Pegando o impacto que, né, especificamente essa trilogia teve no empreendedorismo no Brasil, eu lembro... De fato, né, ninguém falava sobre empreendedorismo, né? A gente começou em 2013, isso ainda, cara, ninguém falava, era muito pouco, se tinha ali, empreender, o que é isso? Não, cara. E aí, né, depois que o Flávio trouxe esse movimento forte do geração de valor, né, e começou com a perspectiva dos livros e difundir isso, você teve uma mudança muito forte, né? As pessoas já viam empreender como um caminho, né? Como um primeiro caminho, né? Porque normalmente era, não, cara, eu vou aqui fazer a minha formação e vou
né, seguir na minha linha aqui do que eu quero, ou o outro lado era a linha do concurso público. Uhum. E a partir desse momento começou o empreendedorismo ser, na minha visão, uma primeira opção para as pessoas que, cara, não tem uma outra forma de iniciar. Uhum. E com base nisso, cara, eu queria saber um pouco da tua visão sobre empreender, né, cara? O que você pensa, o significado de empreender para você? Fala aí, brother, momento jabá rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho para falar o seguinte, cara, se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura, sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição onde você pode se candidatar para uma vaga no meu programa de mentoria, beleza? Então, aí foi, momento jabá, já foi, já passou aí, tá vendo? Não dá nem pra pular o anúncio, né, cara? Que doideira, né? Vamos que vamos, volta pro podcast aí, bora. Cara, eu penso que empreender é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Legal. Entendeu? Sim. Porque, o que eu quero dizer com isso, né? Quando eu falo que é para todo mundo, é porque, cara, não existe nada mais democrático do que o empreendedorismo, né? Esses dias um rapaz me parou na rua ali e aí ele falou assim, pô, cara, pode me dar uma ajuda? Aí eu falei, posso, tal, quem que eu posso te ajudar e tal? Aí ele falou assim, pô, eu tenho umas balas ali naquele depósito ali, eu não quero dinheiro não, quero que você compre um pacote de bala pra eu vender. Você compra? Aí eu falei, cara, eu me inspirei na hora, falei, pô, mas é claro, comprei 2 e dei pra ele, né? Falei, cara, vai lá, faz teu corre e tal. Aí ele, tipo assim, pô, a disposição do cara, né? Uhum. Então, assim, isso é empreender, né? O Poderia cara estar colocando numa posição de vítima, de sou coitadinho, isso aí. Ninguém me ama, cara, ninguém tô me numa quer. situação difícil, cara, ninguém tá livre Sim. disso. Sim. Tô numa situação difícil, preciso de ajuda. Cara, qual que é a ajuda? Eu quero vender alguma coisa, entendeu? Legal. Tô disposto. Você compra? Pô, na hora, entendeu? Então, pô, isso pra mim é um aspecto, entendeu? Empreender é pra todo mundo, cara. O que é empreender? Empreender é isso. É você construir riqueza. O que aquele cara vai fazer, né? Ou deve estar fazendo. Cara, ele pegou aquele pacote de bala ali. Então, nesse aspecto, ele conseguiu um financiador, ele conseguiu CAC um investidor. Zero, né? Pegou a CAC zero. Ele conseguiu um investidor, recebeu, né, um produto, e agora o que ele vender, ele vai ter de lucro. Se ele tiver uma mínima inteligência financeira, ele vai guardar um pouco para comprar mais. Sim. E o restante do que sobrar, ele vai usar uma parte para ele comer e fazer as questões dele iniciais e aumentar esse negócio, aumentar essa produção, entendeu? Sim. Então, assim, dentro de um aspecto muito mínimo, né? Ou simples, você vê aí uma possibilidade. Então, assim, empreender é para todo mundo, é para quem quer empreender, né? E por que não é para qualquer um? Porque tem gente que vai torcer o nariz, entendeu? Tem que ter disposição, Tem que ter disposição, vai torcer o nariz, vai se achar. E aí eu acho que esse é um ponto interessante, cara. Para mim, empreender não é para orgulhosos. Sacou? Para pessoas altivas, para pessoas que são soberbas, sabe? Uhum. Por quê? Porque muitas vezes no seu negócio você precisa ter a disposição de ser quem está lá na frente da câmera fazendo, né, o show, se for no caso do empreendedorismo digital, né? Mas você tem que ter essa disposição também de estar ali na pia lavando a louça, de lavar o chão, entendeu? Uhum. De, pô, meu irmão, de limpar, tirar o teu lixo, entendeu? Mas eu posso pagar alguém para fazer. Maravilha, excelente. Então você já está num lugar melhor, né? Onde você já tem um recurso onde você pode investir para alguém manter limpo o local onde você vai trabalhar, entendeu? Mas ter essa disposição, ela precisa existir, na minha visão. Então você tem que ser... Tem até um ditado, né?
que fala assim, né? Minha mãe que falava isso, ela falava assim, quer conhecer um homem? Minha mãe falava, né? Dá um cetro e um esfregão pra ele, né? O cetro significa, tipo... Poder, né? Dá o poder, pra né? ele. Dá um poder. E dá um esfregão, né? O esfregão é, cara, tem disposição? Então, pô, será que essa pessoa, ela tem a disposição, né? Vai ter a disposição para ordenar, para dirigir, para direcionar, para gerir, para trazer aspectos, né? De o que executar, e vai ter a disposição de descer lá no operacional, no chão da fábrica para fazer, sabe? Então, assim, eu acredito que o empreender, ele leva a gente muito para esse lugar. Ensina a gente nesses dois lugares, inclusive. No lugar da ordenar, no lugar de direcionar e tudo mais, e no lugar da humildade de, cara, aprender e de fazer o que tiver que ser feito, sabe? De pegar no telefone, né, para fazer a venda quando o webinário flopa, por exemplo, né? Então leva a gente para esse lugar da humildade. Pô, mas como assim, né? A gente lá com os médicos, né? Pô, mas eu vou ligar, né? Os médicos lá, né? A gente tá com um grupo de médicos, gente, que a gente tá ajudando, né? Mentorando e tal, e ajudando os caras. E aí eles venderam lá seus primeiros produtos e tal. Alguns fizeram 20 e poucos mil reais lá nas primeiras horas, né? De projeto, muito legal. E aí eles, pô, que maneiro, não sei o quê, falando, pô, salário do mês em uma hora de... legal, né? Em uma hora de live e tal, não sei o quê. E aí e outros, pô, tiveram dificuldade, chegaram a vender lá, mas tiveram de uma certa dificuldade, né? Normal, faz parte, né? E aí, pô, e aí, cara, pega no telefone, entra em contato com essas pessoas, conversa com elas, entende? Pô, qual a necessidade, o que foi legal, o que foi ruim, né? E aí a pessoa fica às vezes um pouco assim, pô, mas eu, médico, pô, as pessoas chegam me esperam para atender, eu vou pegar no telefone para vender, sabe? Tipo, vender como se fosse vender, fosse um negócio, né? Menos nobre, entendeu? Pô, esse negócio de vender, né, Vamos cara? sujeitar a isso, né? Entende? Então, assim, e o empreender tem tudo a ver com isso, né, cara? Empreender tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com vender, tem tudo a ver com entregar, tem tudo a ver com você atrair as pessoas, né? Para o seu projeto. Então para mim, empreender ela é uma das coisas mais democráticas, né, que existem, e só que realmente a pessoa precisa ter uma disposição, né? Vontade, sabe? Legal. Vontade. Muito bom, cara. Pra gente tá, né, finalizando esse podcast, eu quero te fazer a última pergunta, Pedro. Né, entendendo que, cara, tem alguma coisa clara que você vê que o livro, né, que essa trilogia, eu não vou botar o livro, eu vou botar aqui os ensinamentos, né? Teve de mudança na tua vida, ou você teoricamente foi forjado, né? Porque quando foi forjado você não tem outra referência, né? Ou você foi forjado com esses ensinamentos, tem alguma coisa assim, um ponto que você, cara, eu tava assim, mas teve isso aqui que, putz, foi game change, foi mudança aqui de mentalidade, ou foi meio que um processo natural com base na tua história, né? Essa conexão de vários anos e tudo mais. A minha forma de pensar negócio, ela foi moldada com base nesses ensinamentos. Entendi. Então não como consigo, se fosse uma criança. Não consigo, tipo assim, destacar uma um coisa. Antes e depois. Não consigo, cara. Pra mim, empreender é isso, entendeu? Entendi. Eu associo empreender a essa mentalidade. Eu não consigo olhar de uma outra forma, entendeu? Inclusive, a gente conversa sobre isso. Sim. Que às vezes isso me agride. Tipo, é um limite até, entendeu? Ou falar assim, cara, não, mas... Aí você às vezes pontua assim, cara, mas tem esse outro caminho aqui. Tem essa forma de pensar que ela é interessante e ela funciona também, né? Só que isso é tão forte pra mim que às vezes me limita até, sabe? Agora, tem uma coisa interessante
que é os princípios, eles são muito puros, entendeu? Sim. Então, buscar manter a pureza desses princípios é a minha busca. Né? E aí, quando eu falo de princípios, eu estou falando principalmente de autorresponsabilidade, principalmente de cumprir a própria palavra, sacou? Se eu pudesse ressaltar os grandes princípios que me norteiam nesse aspecto, é isso, é ser coerente entre falar e fazer. Para mim é o que é mais forte de todos, que foi o princípio que me fez desistir daquela coisa da comercial lá. Isso foi muito, muito, muito forte. Então, tipo, cara, se eu falei que eu vou fazer, cara. Não interessa. Eu vou virar à noite, eu vou contratar alguém, eu vou, sabe? E isso, tipo assim, eu vou dar um jeito, cara. Vou fazer. Se eu falei, cara, eu vou te ajudar, mesmo que eu me machuque nesse processo. Sim. Então, isso pra mim é uma coisa muito forte, pessoalmente falando. E o princípio de trazer a responsabilidade pra si, entendeu? Porque pra mim esse princípio é o princípio libertador. Porque se 100% de toda a responsabilidade das piores coisas do mundo são minhas, sacou? Eu posso mudar, entendeu? Então... E, pô, é óbvio que tem coisas que estão fora do nosso controle, sabe? Tipo, eu tô sendo hiperbólico aqui, né? Mas o que eu quero dizer quando eu falo isso, que é o seguinte, cara, eu entendo que só existe chance de mudança se eu trouxer a responsabilidade pra mim. Sim. Então, assim, um profissional saiu da nossa empresa, por exemplo, foi demitido. Cara, onde eu errei nesse processo, entendeu? Ah, mas, pô, sei lá, o cara roubou, não sei o quê, sei lá, entende? Sim. Tipo assim, foi culpa sua? Claro que não. Só que, poxa, onde eu errei? Será que foi na seleção? Que eu não vi o perfil desse cara? Sim. Será que no treinamento? Será que no... Entendeu? Uhum. Então você consegue olhar, um lançamento de um produto que eu fiz fracassou. O lead estava caro, o tráfego foi fraco, o copy foi nenené. Tá bom, e aí? Como que eu mudo? Então, beleza, então eu não analisei o copy como deveria. Então eu preciso, ou não contratei um copywriter tão bom quanto deveria. Né? Eu fui negligente em uma parte tão sensível e essencial para o sucesso do projeto. Olha só como muda. Sim. O lead estava caro. Opa, então será que eu criei criativos suficientes ao ponto de conseguir baratear o preço do lead? Será que eu fui contundente o suficiente ao ponto de ser aderente na minha comunicação para que mais pessoas pudessem aderir e com isso eu aumentasse o CTR dos meus anúncios para poder aumentar Será que eu otimizei minha página de captura o suficiente? Entende? Sim. Então, com esse lugar da autorresponsabilidade, a gente consegue, cara, ir fundo e conseguir mudar a realidade. Porque senão, beleza, lançamentos não funcionam. Sim. O mercado está saturado. O não sei o que acontece. Contratei o coprodutor e ele falhou, né? Entendeu? Pô, que droga, eu não dou sorte com agência nenhuma. Né? As agências são sempre uma bosta pra mim. Sacou? A gente ouve isso direto, sim, né? Sim, Aquela agência filha da mãe, hein? Aí, cara, beleza, mas e o que tá na tua mão? Quanto que tu pagou pra essa agência? Paguei R$500. Pô, meu irmão, tá de brincadeira com a minha cara, né? Você quer um projeto de 100 mil, você paga R$500 pra agência, você tá esperando um troço bom? Toma vergonha na cara, né? E aí a pessoa começa a se colocar dentro de um lugar de, caramba, então tá no meu controle. Então eu posso mudar. Então da próxima vez eu vou buscar o quê? Pagar o preço necessário para fazer o projeto que eu quero fazer, que é o que eu almejo. E aí você vai chegando mais perto do resultado, né? Então, para mim, esses dois princípios, cara, eles são os que se destacam de forma assim, que gritam para mim, para o desenvolvimento do negócio e na vida também. Sim. Muito bom, cara. Muito, muito, muito bom.
E para a gente estar finalizando, eu queria que você compartilhasse alguma coisa que está no teu coração para nossa audiência. Contrate pessoas melhores para o teu negócio. Legal. Tenha disposição para contratar pessoas melhores. Se você quer ter resultados expressivos e relevantes, cara, não seja muquirana, não fique querendo... cara, coisas boas não... vamos lá, coisas boas custam o preço de coisas boas. Legal. Sacou? Não é que é caro, nem... é barato, inclusive. Às vezes o barato sai caro. Na maioria das vezes o barato sai caro. Sabe? Porque você perde tempo, você se enrola, ou alguém te enrola, entendeu? Uhum. Então, cara, pague o preço para que você tenha resultados, entendeu? Pelos resultados que você deseja alcançar. Tenha disposição para isso. Isso é o que está no meu coração aí para quem está ouvindo. Muito bom, cara. Esteja com os melhores, né? É isso. Esteja com os melhores. Busque estar rodeado dos melhores. Muito bom. Show de bola, show de bola. E agora, você precisa fazer uma coisa. O que esse cara precisa fazer? Tirar um print dessa tela, de onde você está ouvindo ou vendo a gente. Cara, tira um print dessa tela e marca a gente lá no Instagram, @phmquintanilha, @MarcosEduardoJR. E, cara, compartilha com a gente aí o que você achou desse episódio, se você curtiu, né? O jeito Flávio Augusto de escrever livro, acabamos que nem falando, né? O jeito Flávio Augusto de escrever livro, gente, é o seguinte, é porque o livro do GV ele escreveu no Facebook. Sim. Né? Então ele foi escrevendo os textos e aí depois o time dele fez a curadoria desses textos, dos textos que tinham maior aderência, dos que tinham maior engajamento. Então ele conseguiu fazer filtros, ele conseguiu usar a rede social para fazer um filtro para criar um livro altamente aderente. Sim. Então é genial, esse é um jeito genial de se escrever um livro, sem contar que ele não precisou parar para ficar escrevendo também, né? O ponto de inflexão ele fez isso. Mas os 3 do GV, que foram os top livros de negócio do ano no tempo que eles foram lançados, né? Foram livros que foram escritos assim, utilizando publicações ao longo de anos nas redes sociais, que foram reunidas, né? E através de uma curadoria feito isso. Um cara que faz isso também é o Gary Vee, né? O S. Gary Vee, enfim, né? Ele tem essa coisa também. E aí o Flávio Augusto, cara, fez isso aqui e eu não vejo muita gente fazendo isso. É uma forma interessante, né? De você escrever um livro. Show de bola. E você que está nos ouvindo no Spotify, não esqueça de se inscrever, tá? Se estiver no YouTube também, se inscreve no canal, deixa seu joinha e até o próximo podcast. Valeu! Valeu! E se você quiser os links do livro, eu vou deixar na descrição do episódio. Perfeito. Valeu! Valeu! Para você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né, se você estiver ouvindo o podcast, e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte, aqui na descrição desse episódio tem um link para você se candidatar para uma vaga para a Mentoria Makers. Como que faz para se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente. Vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendada a reunião, por telefone, a gente vai te mostrar um caminho para que você possa avançar junto com a gente na mentoria. A mentoria, ela funciona assim, em 3 etapas. Primeiro, a gente faz um diagnóstico do seu projeto, então um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio, então a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois, você vai para um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar para criar, lançar e escalar o seu programa de assinatura. Inclusive, no planejamento, a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, né, que são a suíte, né, um produto que conversa com o outro e tudo mais. Enfim, a gente tem um planejamento completo do teu negócio para entender exatamente o que você precisa
para o seu negócio, independente do estágio que você esteja. Ou seja, ninguém é grande demais ou pequeno demais para estar na mentoria. Você pode estar do 0 ou pode estar faturando 1 milhão. Não tem problema. Se você estiver em qualquer lugar entre 0 e 1 milhão, a gente pode te ajudar dentro do processo da nossa mentoria, tá bom? E depois do planejamento, a gente tem a parte do acompanhamento. Então, a cada 15 dias, a gente tem acompanhamentos que se dividem em estratégicos e técnicos, onde a gente vai olhando o teu negócio e ajustando as bases para que você possa crescer com consistência, tá? Ao longo de todo o programa, é um programa de 6 meses, renovado, né, de forma continuada, podendo ser renovado por mais 6 meses e assim sucessivamente, né? E ao longo de todo o programa, você vai ter desafios e vai ser acompanhado diretamente por nós, passo a passo, para alcançar os seus objetivos. A mentoria não é um curso, ela é o caminho que você precisa para alcançar o resultado que você deseja. Se você tiver interesse de se candidatar para uma vaga, simples. É só tocar no link que está aqui na descrição desse episódio e fazer o seu agendamento, porque a gente vai ter o maior prazer de bater um papo com você, entender o seu projeto, identificar como a gente pode te ajudar melhor e começar a trabalhar junto contigo, beleza? Então é isso, um grande abraço e espero o teu agendamento. Valeu!